alguns não tenham ouvido. Quem viu o desfile da Mangueira neste carnaval? Eu não vou levantar a mão, porque eu sou uma pessoa honesta. Tá, beleza. Deu para perceber, mesmo quem não viu, porque foi amplamente divulgado, né? A Mangueira ganhou. Hã? Tá. Deu para perceber que foi um desfile altamente temático, como todos são. Só que voltado para a história africana, para a história de lutas, para aquela luta, para aquela história que não é contada nos livros. Tanto que o título é a história para ninar gente grande. Então a gente vai ouvir. Está preparado aí? Todo mundo já tem letra, certo? Então vamos colocar aqui. Gente, a ideia é a gente analisar a letra depois, tá bom? Então vamos primeiro acompanhar. Esse dá para ouvir, né? Tá muito baixo. Tá baixo. Deixa eu pôr meu... Ó, gente, como sempre, aparelhos eletrônicos fazem a gente passar vergonha justamente na hora que vai apresentar. Vamos tocar aqui no meu? Isso. Só que aí eu vou precisar que vocês realmente façam um silêncio agora. A gente vai... Pra gente poder ouvir a música no celular. Okay? Tentar ouvir. Vamos ver se... Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês, de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Diretamente da Estação Primeira. Obrigado, Cacá Nascimento. Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, do avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. É um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Canta, Mangueira! Alô, Mangueira! Dá um show, bateria! Tem que respeitar meus tamborins! Marielle presente! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento.
dos caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas os teus heróis de barracões. Os Brasis que se faz um país de Leci, Jamelões. São verde, rosa, multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de Leci, Jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Com certeza. Tem sangue retido, pisado atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel, é liberdade, é o dragão no mar de Aracati. Salve, salve, salve! Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de Leci, Jamelões. São verde, rosa, multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de Leci, Jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Obrigado por essa maravilhosa obra. Alô, Cacá! Gente, então, por que a gente trouxe essa letra para vocês aqui? Né? Pelo que vocês leram, né? Vocês puderam notar que a gente tem bastante referências, aí, nomes, que a gente pode não saber o que significa, né? E de fato essa letra tem muitas referências históricas, né? A gente vai analisar e a gente tem que pensar, né? A música, né? O samba enredo, ele é uma fonte histórica? É ou não é? É uma fonte histórica tipo o quê? Primária ou secundária? Lembra que a gente viu na primeira aula? Primária, por quê? Primária por quê? Ó, quando a gente fala em fonte primária, é aquela fonte que foi produzida num contexto histórico no passado. A gente vai analisar apenas a época em que ela foi produzida. Quando a gente fala em fonte secundária, é uma fonte que fala de um período ainda anterior, mais no passado, que conta sobre algo no passado, mas a gente também pode usar ela para estudar aquele período em que ela foi escrita, né? Então a gente pode chamar a música da Mangueira de fonte primária ou secundária? Secundária. Justamente. Então a gente vai tentar entender as referências históricas que estão no samba enredo da Mangueira, mas a gente também pode analisar essa letra de acordo com o contexto histórico em que ela foi produzida. Ou seja, 2019, no Rio de Janeiro. Então, mas a gente vai se atentar mais às referências históricas que ela está ali falando. E é muito importante isso também, muito útil para vocês, no próprio Enem, no próprio vestibular, que vocês vão ver questões que apresentam
música, letra de música, letra de poema, entre outras coisas, para você interpretar, né? Então é legal a gente já praticar isso. Né? Então a gente vai, inclusive eu recomendo para vocês também assistirem o vídeo de todo o desfile da Mangueira, porque ainda a gente vê que é ainda mais profundo o conteúdo todo que ela quer passar no desfile, né? Tem bastante conteúdo aqui, então vamos lá. Vamos no refrão, né? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. O que são esses nomes aí, né? O que ele quer dizer? Para ouvir quem? Ouvir quem? Que Marias são essas que a gente está falando? As mulheres, principalmente as mulheres negras. Exatamente, porque Maria é um nome bem comum no Brasil, não é? Pelo nosso legado cristão, né? E é muito comum que tem muitas mulheres chamadas Marias e principalmente mulheres negras, pobres. Então a gente está falando principalmente de mulheres negras e pobres. Marins. Marins se fala no plural, mas é Marim. Luísa Marim. Alguém já ouviu falar? Então, a Luísa Marim, ela era uma mulher que era escrava lá no século XIX e que ela, na verdade, não tem nenhum escrito dela, nada que ela produziu para que a gente entenda a história dela por ela mesma. Mas o filho dela, chamado Luiz Gama, era um poeta negro também, e que escreveu sobre a mãe dele, e ele contou a história de que ela era uma quitandeira e que ela também ela era uma revolucionária. E ele fala de várias das características dela, né? De que ela teria sido trazida da África, né? Uma escrava, que depois a gente vai ver melhor na história da África, uma africana sudanesa que foi trazida trazido da África para o Brasil no navio negreiro e foi para Salvador. Eles eram de Salvador, Bahia. E lá foi palco uma revolta muito importante chamada Revolta dos Malês. Olha aí, mais uma palavrinha que ele fala aqui, Malês. E está falando exatamente dessa revolta que provavelmente, pelos escritos do Luiz Gama, e por outras evidências, a Luísa Marim teria participado. E que foi uma revolta de escravos aqui da cidade de Salvador, e que foi por parte de muitos escravos que estavam querendo a liberdade, é claro. É claro que depois eles foram presos, foram mortos, né? E a Luísa Marim, depois de participar dessa revolta e de uma outra chamada Sabinada, que teve mais pra frente, a Revolta dos Malês foi em 1835, só para vocês, não precisa decorar, mas é pra vocês saberem do que a gente está falando. E teve uma outra revolta chamada Sabinada, que foi em 1837, e ela teria participado dessas duas revoltas. Depois foi presa e desapareceu. Quer dizer, o Luiz Gama perdeu o contato. Né? Então a gente está falando de uma mulher que se rebelou. Né? E a gente também, e aqui ela fala da Marielle, né? Então um exemplo mais recente, né? O que tem a ver as duas? Né? Uma mulher negra, no caso da favela, né? No Rio de Janeiro, no caso a Marielle, e que também lutava por liberdade, direitos humanos, né? E que foi perseguida pelo Estado. Né? Então a gente viu recentemente, né, a execução da Marielle no ano passado, né? Então a gente tem exemplos de hoje e de ontem de mulheres negras que resistiram, é isso que a letra quer dizer. E aí é hora de ouvi-las, quer dizer, é hora de dar voz para essas pessoas que não tiveram voz na história. Né? A gente vai ver aqui mais pra frente. Então, Brasil Meu Negro, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A história que a história não conta. Que história é essa que ele está falando? A história que sempre a gente ouviu contar. Muitas vezes a gente estuda em sala de aula um tipo de história
né, em que a gente aprende até a decorar mais do que aprender, né? Uma história que é a tradicional, aquela que a gente também já veio falando nas últimas aulas, a história positivista, né, que é contada a partir daqueles grandes heróis, a partir daqueles fatos de guerras, de conquistas, e que sempre envolvem aqueles que são da elite, homens, né, principalmente homens brancos, europeus. E aqui no Brasil, mesmo a população sendo majoritariamente negra, esses são aqueles que são reverenciados como heróis da pátria, né? E aqui, aqui se fala que a gente precisa olhar uma outra história, não olhar para essa história que sempre é contada, mas a história que não se conta, aqueles que tentaram apagar a história. A gente vê o avesso, né? Vê o inverso daquilo que está sendo dito. Vê também pela base da sociedade, né? Não do âmbito da elite, né? Na luta que a gente se encontra. Então, se naquela época houve muita resistência por parte dessas pessoas que foram apagadas da história, elas continuam até hoje lutando, né? Não resistiram apenas no passado. Então, Brasil meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou desde 1500. Tem mais invasão do que descobrimento. Então aqui ele está já fazendo um referencial, né? Está falando o que o professor Felipe também já veio falando nas aulas dele, né? Que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, em 1500, eles encontraram o quê? Uma terra vazia que eles podiam ocupar? Sim ou não? Não. Quem que tinha aqui? Os índios. E não eram poucos, eram por volta de 5 milhões. Eram muitas tribos, muitas etnias que falavam línguas diferentes, mas que vinham do mesmo tronco, né? Que era do Tupi-Guarani. E os europeus, os portugueses, simplesmente chegaram e submeteram essa população ou à escravidão, ou à catequização, ou ao extermínio. E esse extermínio também vinha por conta das doenças, né, as epidemias que foram trazidas da Europa, né? Então, não pode se chamar isso de descobrimento, como a gente sempre fala, mas de invasão, né? E aqui dá esse outro nome, né? Então, tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Aqui ele já está falando, ó, foi derramado muito sangue, mas quem derramou esse sangue é colocado como herói, como homenageado nos retratos, nos monumentos. Quem são esses que são homenageados nos monumentos e que são responsáveis por esse sangue derramado dessas pessoas que não aparecem no retrato, né? A gente está falando das mulheres, tamoios, mulatos. Então, assim, aqui, ela, de uma forma geral, fala de quem? Das mulheres, principalmente das mulheres negras, as mulheres escravas, que inclusive sofriam com o machismo, né, porque o senhor de engenho, aqueles que eram, enfim, tanto na cidade quanto no campo, né, elas sofriam abusos ali, sexuais também. A gente está falando do machismo, a gente também está falando dos indígenas, aqui ele cita os tamoios. É uma história interessante dos tamoios. Alguém já ouviu falar? Não. Os tamoios foi o nome que se deu, né? Tamoios quer dizer, na língua indígena do Tupi-Guarani, ancestrais, né? Antepassados. Foi uma confederação que se formou ali quando os portugueses já tinham chegado no Brasil. E que ali havia uns povos chamados Tupinambás. Também tinha os Tupiniquins, né? Tinham povos diferentes ali. E os Tupinambás, eles eram vários povos, não eram um povo só. E quando os portugueses chegaram lá, 1550 mais ou menos, para colonizar aquele espaço e começou a escravizar os índios começaram a se revoltar com os portugueses. E aí esses povos começaram a formar uma aliança para resistir.
né? E essa aliança foi chamada Confederação dos Tamoios. E essa confederação durou de 1554 até 1567. Não é para decorar essa data, mas é para vocês terem noção de que isso durou esse tempo foi muita resistência, muita luta por parte dos indígenas contra a dominação portuguesa. E aqui ele está falando exatamente disso. Bom, mulatos, né, a gente está falando dos negros que foram escravizados, que foram trazidos depois dos índios. Bom, agora eu vou deixar com o professor Felipe para continuar a analisar aqui a história. Bom, gente, bom dia, porque eu não falei bom dia ainda. Bom dia. Seguindo na música. A próxima estrofe começa assim: Brasil, teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Bom, Dandara, alguém conhece Dandara? É o nome do cursinho. É o nome do cursinho. Peraí, cara. Mas o que vocês sabem da Dandara? Além de Cantos Palmares. Bom, a Dandara, ela é tratada como esposa do Zumbi, que ela realmente era, mas não se reduz a isso. A Dandara era uma guerreira, isso é muito comum, tanto nos quilombos quanto em vários povos africanos. Então ela era uma guerreira, ela era uma mulher negra, óbvio, e dominava a capoeira, tinha um respeito à população do quilombo dos Palmares. Então ela foi uma pessoa marcante não só para a causa negra, de forma geral, o movimento negro, ela ainda hoje é respeitada, mas também para a causa das mulheres em específico, assim, por tudo que ela representava, de não ser apenas a esposa do Zumbi, mas de ser realmente uma pessoa que era valorizada no quilombo, que tinha autoridade, que tinha conhecimento de organização social, de como lutar e tudo mais. Aí só voltando um pouquinho, os Palmares, o que é? Os Palmares eram um quilombo que hoje em dia ficaria mais ou menos no Alagoas, vamos aqui, mas que na época era parte de Pernambuco, da capitania de Pernambuco. Vocês lembram da capitania, né? Eu dei São Penha Alta. E como foi organizado ali, durou bastante tempo. Foi, acho que, o maior quilombo que teve, chegou até também de Portugal, quase, mais ou menos. Foi um quilombo muito grande, muito cheio, muito variado também, porque os quilombos não só abrigavam negros, mas também abrigavam indígenas, às vezes brancos, que era menor quantidade de brancos que não estavam inseridos na dinâmica social da colonização portuguesa. E o quilombo durou uma cota até ele ser destruído pelo Domingos Jorge Velho, Domingos Jorge o Velho, que hoje em dia a gente foi encurtando o nome do cara até ficar O velho é o epíteto? ele não chama... é um... não, o nome dele é Domingos Jorge o Velho, que era velho quando ele derrubou o quilombo. A gente acabou cortando esse O, aí veio Domingos Jorge Velho, mas não tinha o velho nome dele, era Domingos Jorge o Velho. E daí isso é interessante porque eram 3 tipos de atividades que os bandeirantes faziam. Eles faziam apresamento, que era para prender índios ou escravos fugidos, escravos negros também. A prospecção, que era para procurar mina de ouro, qualquer outra coisa que fosse pedra preciosa, ou expedições de destruição, igual essa que acabou com os Palmares. Então já está por aí. Então, Felipe, só posso acrescentar um negócio que eu tinha esquecido de falar para vocês quando a gente estava no outro estrofe sobre os bandeirantes, para já encaixar no Domingos Jorge Velho para ajudar aí na compreensão. Gente, quando fala aqui na letra, né, dessa invasão, que eles querem que o país que não está lembrado, né, daqueles que estão emoldurados, né, a gente costuma ver alguns monumentos por aí, algumas homenagens que são feitas em ruas, avenidas e tal, e que dizem respeito aos bandeirantes, a nomes de bandeirantes. Por exemplo, a gente tem um grande monumento ali do lado do Parque do Ipiranga. Vocês sabem que monumento qual? Sim. Eu esqueci o negócio. Exatamente. É esse que vocês estão pensando. É um monumento às bandeiras, aos bandeirantes, enfim, que
foi ali do início do século XX, e que diz respeito àqueles caras que lá no século XVII começaram a entrar no meio da mata, não só do Brasil, viu, onde é hoje o território do Brasil, porque não tinha um território definido, mas na América do Sul, né, porque expandiram ali o território que era previsto para Portugal, tinha aquele tratado de Tordesilhas, cortava a América do Sul em partes, né, não no meio, que era muito menor de Portugal, e aí eles foram entrando no território ali, na América do Sul, em busca de quê? Em busca de ouro, de prata, principalmente, né, e de escravizar os índios e de destruir os quilombos. Né? E que homens eram esses? Eles eram principalmente sertanejos, né, que vivem a maioria ali aqui em São Paulo, na época que era uma vila ainda, bem pequenininho ali, chamava São Paulo de Piratininga. E eles passaram a entrar cada vez mais no interior da América do Sul, e que eles eram muitos descendentes de portugueses, ou os próprios portugueses, mas também tinha uma mistura ali de povos da Europa tal, que vinham para cá em busca de ouro, né, porque eles achavam que iam encontrar ouro em abundância. No fim não encontraram tanto assim, mas que eles foram responsáveis por escravizar outros índios, por destruir o quilombo dos Palmares, como foi o caso do Domingos Jorge Velho. E outros vários também. Exatamente, muitos outros. O Raposo Tavares, que é o nome de uma rodovia, inclusive. Borba Gato, Raposo Tavares, Borba Dias. Fernando Dias. Inclusive, quando... Você lembra do Fernando? Pode falar. E tem uma música, eu não lembro o autor, assim, que da música é Eu Só Peço a Deus, que eles citam toda essa história do Brasil, e nesse verso eles citam o Castelo Branco, o Porto Tavares e outros tantos, e eles falam que colocar esses nomes no Brasil seria a mesma coisa que colocar rodovia Hitler em Israel, é muito pesado. Não, é exatamente isso. Tipo, qual o nome... Essa história é o seguinte, Bandeirantes. Eu vou assumir um pouquinho, olha, pode ir. Vamos ser um pouco mais breve. É que quando São Paulo começou a ficar uma cidade, um estado importante, uma cidade importante, precisavam criar uma identidade para São Paulo. E daí eles foram buscar onde? Os bandeirantes, porque para eles os bandeirantes saíam daqui e conquistaram o Brasil. Para eles, para a mente da elite paulista daquela época, os bandeirantes eram a contribuição paulista para a construção do Brasil. Não é à toa que o bandeirante ele é uma espécie de... Quer dizer, a elite transformou no herói nacional, mas aqui em São Paulo, principalmente, os bandeirantes ainda são uma espécie de supra-sumo do Estado. O Palácio do Governador, onde está lá o Dória agora, já é o Palácio dos Bandeirantes. Então, quando fizemos as ocupações que tiveram nas escolas, há uns anos atrás, quando ocuparam o Fernão Dias, que fica lá em Pinheiros, a escola funciona na casa que dizem que é do Fernão Dias, o bandeirante. E tem uma puta estátua do Fernão de uns 4 metros lá na frente, eu acho. Quando eles ocuparam a escola, os caras, os estudantes, pegaram um monte de saco de lixo, costuraram assim e cobriram a estátua. Não era pra falar que o bandeirante não ia aparecer, não tinha que aparecer o Fernão Dias, porque não era uma ocupação da elite, era do povão, então tinha que ter lá um herói da elite. Então tem tudo isso na história de São Paulo, a história dos bandeirantes. A gente vai entrar um pouco mais nisso aí quando eu voltar pro pessoal do Brasil mais diretamente, que vai falar de ouro, Minas Gerais, Rio Grande e tudo mais. Aí, vou seguir então. Aí, ele fala: tua cara de Cariri, no segundo verso dessa estrofe, não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Por que ele fala isso? Acho que o foco dessa estrofe é o seguinte: é o verso que ele fala que não veio do céu nem das mãos de Isabel. Tem toda essa ideia de que foi a Isabel que libertou os negros. Os monarquistas, que ainda existem no Brasil, essa doideira. Eu conheço uma pessoalmente. Eles existem, é verdade. Cresce. Tem gente que tem fetiche em se curvar para imperador, tem fetiche em coroa, não sei, cada um, mas enfim. Os monarquistas, esse mês, se não me engano, pretendem organizar eventos em comemoração a Isabel por ter libertado os negros. Então vê como é que é a distorção dos caras. Eles vão fazer um evento em homenagem a Isabel por libertar os negros. Então eles ainda imaginam nela como uma heroína.
Quando na verdade quem libertou os negros foi nada mais, nada menos os próprios negros. Foram eles que se libertaram. E ainda hoje lutam para manter essa liberdade e expandir porque ainda não é plena. A gente tem que reconhecer que você dá 80 quilos num cara para um chá de bebê não é liberdade para uma pessoa negra. Vocês ficaram sabendo disso aí, né, tempo atrás? Então, isso aí. Por quê? Porque ele fala aqui do Cariri, que era um grupo indígena que tinha lá no Nordeste, no Ceará mais ou menos. E fala também do Dragão do Mar, de Aracati, que era um jangadeiro, O jangadeiro é o que o nome diz, ele é um cara que pilotava jangada. Ele era um funcionário público, né? Pilotava jangada, o barquinho aqui na costa do Ceará também, no Nordeste. E ele transportava escravos, que era para fazer, ele transportava uma galera, incluindo escravos. E com o tempo isso foi incomodando ele era negro, ele via que tipo, era gente igual a ele, estava sendo transportada, que ele transportava para trabalhar forçadamente. E com o tempo ele começou a fazer parte do movimento abolicionista no Ceará. Então ele foi uma figura destacada de luta dos negros pela sua independência. Vamos para ele agora para a gente... Gente, quanto tempo ainda tem? Eu não falo muito. Quanto? 5 minutos. 5 minutos? Ah, é covardia. Vamos lá. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. O Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marinhas, Marieses e Malês. Vamos lá. Que referência que a gente vê nessa estrofe? Caboclos de julho. Para mim, eu vou ser honesta, eu sou honesta, né? Foi uma surpresa até eu ver os detalhes da revolta, da Guerra de Independência da Bahia, comemorada em 2 de julho. Ué, como assim, professor? Os baianos que ficam lá na rede, né, meu rei, né, aquela preguicinha de água de coco, eles finalizaram a independência em 1823, no dia 2 de julho. Quando foi proclamada por Dom Pedro I? 7 de setembro de 1822, aqui no Sudeste. Considerando, a brincadeira do preguiçoso é só uma brincadeira, tá? Não é bem assim. O que é preguiçoso são as informações. O fato histórico, ele tem uma certa demora para acontecer, dependendo do contexto. Numa época em que não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem Instagram, imagina só. Mas não só por causa disso, por outros fatores também. 7 de setembro de 1822, o nosso querido príncipe, Dom Pedro I, levanta a espada no seu cavalo e diz independência ou morte. Ele quebra com o pai, Dom João VI, em Portugal. Bahia sempre teve e continua ainda tendo a característica da luta. Por isso que ela foi inserida na letra do samba enredo da Mangueira, não por acaso. Bahia sempre foi característica da luta, do confronto, do ir contra. O processo de independência, aquela história do Dia do Fico, do Dom Pedro, as margens do rio Ipiranga, não foi tão rápido assim. Ele proclama num dia, no outro dia a gente já não é mais o braço direito, esquerdo, cabeça, tronco e membros de Portugal. Não, tinha uma briga de interesse muito grande aí. Muito bem. Bahia começa o seu processo de revolta, de independência, em fevereiro de 1822, um pouco antes do Dia do Fico, e termina com tiro, porrada e bomba em 2 de julho de 1823. Por que eu disse tiro, porrada e bomba? Porque, de acordo com a nossa querida historiografia positivista, a proclamação feita pelo herói Dom Pedro foi pacífica. Não teve resistência, né? Tudo bonitinho. Ele quebra com o pai dele. Imagina, gente, pelo amor, né? Não deve ter sido assim. Com certeza não deve ter sido assim. Mas a nossa história conta bonitinha nos livros
de que foi pacífica, de que foi o Dom Pedro que como herói impunha a sua espada e diz independência ou morte. Isso aqui no Sudeste. Só que lá no Nordeste, nessa história da independência, da guerra de independência da Bahia, o negócio foi feio. Para se chegar a ser um território independente, eles enfrentaram muitos ainda monarquistas. Lá tinha uma certa divisão de interesses, como tem até hoje em qualquer lugar. Tinha monarquista, tinha republicano, né? Os monarquistas chamados de conservadores, que ainda queriam que continuasse uma colônia, não apenas um império, mas voltasse a ser colônia de Portugal. E os revoltosos, né, que não queriam nada disso, vamos ficar independentes. Então não foi uma luta tranquila, não foi uma luta bonitinha, teve muito sangue nisso. Por que a música faz referência a Caboclos de Julho? Porque justamente naquela região que já havia a grande miscigenação feita entre portugueses, indígenas e negros, que geram os mamelucos, os caboclos, né? A população local, a população revoltosa é que toma a frente para fazer essa revolta. Por isso que a música dá importância para esses caboclos de julho. É comemorado no dia 2 de julho, a bendita independência da Bahia. Tá? Ok? Muito bem. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Anos de chumbo está fazendo referência ao período da ditadura militar brasileira, que vai de 1964 até 1985, que foi a abertura democrática. Porém, a ditadura, que com certeza o nosso querido professor Felipe vai estar dando uma aula show sobre ela, então eu não vou, né? Eu não vou me aprofundar, embora eu gostaria muito, porque eu gosto muito de falar desse recorte histórico. A ditadura, ela teve basicamente duas fases. A fase dos coronéis, dos generais, que eram chamados de Sorbonne, da linha de Sorbonne, e os de linha dura. Linha de Sorbonne eram aqueles generais que eram intelectualizados. Sorbonne é uma faculdade, uma universidade francesa que produz, até hoje, grandes intelectuais. Acabou? Tá, vou correr. Então a referência aqui é mais pra frente. A partir de 68, quando é publicado o AI-5, a coisa fica feia. Aí realmente é tiro, porrada e bomba, é morte, é desaparecimento, é tortura. Só para finalizar, por que o autor da música de repente escolheu falar ser de aço nos anos de chumbo? Chumbo, né, como todo mundo consegue entender. Ah, céu. Não. Não me atrapalha, pô, tava indo tão bem. É que você estava falando, tipo assim, pra você existia, antigamente negros eram muito, como é que aí, tipo, negros eram muito refugiados, sabe? Se eles fugissem, eles liberdade de comprar, eles mandavam. Muito bem. Muito obrigada. Só para finalizar, então essa resistência mencionada na letra da música, na ditadura militar, eu vou levantar dois nomes, que não está na música, mas eu vou dar referência a dois nomes que fazem parte dessa resistência a partir do AI-5, quando o negócio ficou feio. Um deles é uma mulher. Ela foi protagonista nessa luta, se chamava Zuzu Angel. Ela era uma estilista brasileira que se casou com, eu acho que um diplomata americano, e
tinha os trabalhos dela de corte e costura, de alta costura, e o filho dela, Stuart Angel, ele foi assassinado pela ditadura, porque ele era um militante político de oposição. A Zuzu simplesmente moveu céus e terras para poder procurar o corpo do filho que até hoje está desaparecido. Até hoje. Quem já ouviu falar no cemitério de Perus, na ossada do cemitério de Perus? Levanta a mão, por favor. Pois é, isso são resquícios da nossa linda e maravilhosa ditadura. A vala comum de Perus tem mais de 1000 ossadas que poucas foram reconhecidas, poucas foram identificadas para poder dar um enterro digno, decente para aquela pessoa. Outras estão sem identificação. Outro nome que a gente pode citar de resistência é Marighella. Quem já ouviu falar de Marighella? Carlos Marighella. Carlos Marighella foi também um líder revolucionário. Ele fez parte da guerrilha armada, não vamos entrar nesse mérito agora, mas ele fez parte da guerrilha armada e foi assassinado numa emboscada em 1969 pela tropa do famoso delegado Fleury, aqui na Alameda Casa Branca, travessa da Avenida Paulista. Detalhe, fonte histórica, só para finalizar. Eu conheço, o Marighella, ele fundou a ALN, Ação Libertadora Nacional, que era o grupo dele de guerrilha urbana, que ele chamava. Eu conheço o colega dele, pessoalmente, conversei, faz parte da minha pesquisa para projeto de mestrado, é o escritor e jornalista José Luiz Del Roio. Eu conversei com ele pessoalmente e, como historiadora, não podia deixar de perguntar: cara, você fez mesmo parte da formação da ALN com Marighella? O cara falou: sim, fiz parte. Ele me contou algumas coisas. Por que eu estou falando esse adendo para vocês? Porque isso é fonte histórica. Mas que tipo de fonte histórica que eu tive cara a cara? Não é nem escrita, nem material. Que fonte histórica é essa? Que eu posso utilizar, inclusive, para uma pesquisa acadêmica. Fonte histórica oral. Eu estava com um sujeito histórico na minha frente, ele é lenda viva, já tem seus 90 e poucos anos, mas eu estava com ele frente a frente e ele estava me contando o que ele fez, o que aconteceu. Isso é um exemplo de fonte histórica. Ok? Acho que